3, 2, 1. Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a série de sabatinas promovida pelo jornal O Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Encontros que acontecem até a próxima sexta-feira e terão transmissão ao vivo pela TV O Vale. Os encontros acontecerão sempre aqui no auditório do Sindicato do Comércio Varejista, sempre a partir das 14h30. Eu aproveito já a ocasião para fazer um agradecimento especial ao sindicato, na pessoa do presidente José Maria de Faria, pela cessão desse espaço. Nosso convidado de hoje é o candidato do PSDB, Alexandre Blanco. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, ali ao lado do candidato, Cláudio Souza na outra ponta e por mim, Max Ramon. Nosso convidado tem 38 anos, é casado, é formado em Direito, com pós-graduação em Direito Tributário. Filiado ao PSDB desde 1990, Alexandre Blanco foi presidente da Juventude Tucana em São José entre 2001 e 2007. Há 3 anos, preside o Diretório Municipal do PSDB. O candidato ingressou na vida pública em 2005, como assessor especial de Juventude da Prefeitura de São José, exercendo essa função até 2009. A partir de 2009, atuou como secretário de Juventude, cargo que precisou deixar em março desse ano por conta das eleições. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal O Vale, a agência Mind, divulgada no último dia 2, Blanco aparece em segundo lugar na corrida pela Prefeitura, com 25,3% das intenções de voto. Carlinhos Almeida, do PT, lidera com 48,3%. Candidato, boa tarde. Queria agradecer em primeiro lugar a presença do senhor e aproveitar os números da pesquisa para abrir essa discussão. A pesquisa mostra que, apesar de o senhor disputar a sua primeira eleição, tem o maior índice de rejeição entre os 7 candidatos que disputam a prefeitura, na casa dos 20%. A que o senhor atribui isso? Muito boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Vale, Elcio Costa, Marcos Meirelles, Claudinho e o Max, todos presentes aqui. Bom, com relação à pesquisa, eu teria algumas considerações a fazer. Primeiro, que no ritmo de campanha forte como é depois da televisão, já passou 15 dias da última pesquisa, né? Dia 2, dia 17. Então, já com certeza esse quadro mudou. A gente vem num ritmo de crescimento muito forte desde o começo da campanha, né? Saí com 5% para 9%, para 15% e agora 25%. Então, já faz 15 dias. Já passou mais 15 dias de televisão, então eu tenho percebido que a campanha continua crescendo e vamos aguardar quando teremos uma nova pesquisa para fazer uma análise recente, atual desse quadro. Com relação à rejeição, pelo que eu me lembre, são muito próximas uma das outras, né? 20, 19, 18, a diferença é muito pequena, é natural porque a minha candidatura é do PSDB e o PSDB representa o governo, são 7 candidaturas e são 6 de oposição e 1 de situação. Então, para mim é absolutamente normal e vamos ver os índices atualizados quando sair a nova pesquisa. Candidato, boa tarde, obrigado por só atender o convite de vir conversar com a gente aqui. Pegando exatamente o gancho que o senhor deu sobre o ritmo de campanha. Desde a semana passada, a sua campanha adotou um tom mais incisivo, deu uma inflexão, tornou-se mais agressiva e mudou algumas coisas importantes na campanha de rua. Tanto na campanha de TV, na sexta-feira o senhor foi à televisão e fez um discurso um pouco mais incisivo sobre a candidatura do seu principal adversário, Carlinhos Almeida. E na rua também a gente vê isso. O que se deve a essa mudança? Qual o patamar que o senhor espera estar nessa semana nas pesquisas de intenção de voto? Bom, com relação à intensidade da campanha, eu acho que é normal a gente... Eu que nunca fui candidato a prefeito e nunca fui candidato a nenhum outro cargo, é natural que a campanha vai esquentando com o decorrer dos programas de televisão, da campanha de rua. Então, essas mudanças, na minha opinião, são normais. Então, acaba também o discurso mudando e essa questão de ser mais incisiva, eu acho que esse crescimento também da candidatura, não só dos índices, mas da própria candidatura em si, né? É uma coligação ampla com vários partidos, então, e o meu próprio crescimento como candidato, né? É importante esse processo de você todo dia na rua, todo dia conversando com pessoas,
com entidades, com organizações, sabatinas, debates. Então, é natural que, quando eu disputo com outros candidatos antigos da política, políticos antigos na cidade, que já disputaram mais de 12, 15 eleições, é natural que quando analisar a minha forma de colocar as coisas, as propostas, apresentar a televisão, possa haver uma percepção de mudança na minha candidatura e uma não percepção da mudança na candidatura desses políticos mais antigos que disputam ou disputaram muitas eleições já na cidade. Então, eu acho que isso é um pouco disso, mas não tem ataque, não tem nenhuma posição diferente da forma de fazer campanha. A nossa prioridade é apresentar as propostas do PSDB. E, naturalmente, quando houver algum candidato, eu também não acho que tem candidato favorito, eu não sou favorito, também não tem candidato favorito. Então, todos disputando a eleição da mesma forma, quem vai decidir é o eleitor no dia 7. O que acontece é que, quando algum dos candidatos falar alguma coisa que o governo já faz, ou alguma insinuação de que não é verdade o que está acontecendo na cidade, é natural que quem é governo, como eu disse, são 6 candidatos de oposição contra 1 de situação, é natural que a gente tenha que responder ou esclarecer ao eleitor algum fato pontual, e isso a gente vai fazer sempre até o final da campanha. Candidato, boa tarde, obrigado por dispor do seu tempo para responder a nossa pergunta. Ainda no campo da pesquisa, tanto o patamar de votos que o senhor tem, quanto o índice de rejeição, que está entre os mais altos, isso pode ser um entendimento do eleitorado que dentro do seu partido mesmo existia gente mais qualificada que o senhor para ser prefeito? Olha, como eu disse, o índice de rejeição é um índice que eu considero normal, estão todos próximos, 17%, 18%, 20%, os candidatos a prefeito. Com relação à decisão interna do PSDB, eu disputei com 7 pessoas a indicação, fui escolhido numa eleição democrática interna do PSDB, 11 partidos apoiando, nós fizemos a maior coligação, coligação de todos os outros candidatos a prefeito da cidade. Então, eu acho que a questão da rejeição, como eu disse, está próxima dos outros candidatos. Em relação à intenção de voto, a gente só estamos crescendo. Todas as outras candidaturas estão estagnadas e a única candidatura que cresceu foi a do PSDB. Como eu disse, 5 na primeira, 9, 15, 25 e já faz 15 dias da última pesquisa. Vamos aguardar a atualização para a gente poder fazer uma avaliação se a gente continua crescendo ou não, para a gente fazer uma análise melhor sobre pesquisa. Candidato, boa tarde. Em relação a essa nova estratégia de campanha que foi dada a largada agora pelo PSDB, a gente abordou nas edições aí do final de semana a ofensiva aí de marketing que você aparece mais presente ao lado do deputado federal Emanuel Fernandes em placas que estão sendo colocadas em bairros da periferia. E a gente questionou o deputado sobre isso e ele disse que um dos objetivos é mostrar que a candidatura do senhor tem pedigree. O senhor acha que candidato tem que ter pedigree? Olha, a gente tem, como eu disse, eu represento o governo, sou candidato do PSDB, com muito orgulho, com muita honra, né? O meu partido está estampado nas minhas placas, né? As cores do meu partido estão estampadas na placa do meu partido. Os prefeitos dos quais eu represento, né? O prefeito Eduardo Cury e o prefeito Emanuel, estão em todos os materiais de campanha. Então, a gente não mudou nenhuma estratégia. É natural que às vezes eu saio, inclusive com o deputado Hélio Nishimoto, às vezes com algum vereador de bairro, às vezes com o meu vice-prefeito. Nós fizemos vários materiais de campanha e não tem nenhuma estratégia diferente. A estratégia é intensificar a campanha, isso sim, é lógico, com a campanha vai chegando ao seu final, nós estamos no meio, na verdade, da campanha, mas já partindo para o final, é natural que a gente intensifique as campanhas de rua, as campanhas com os nossos líderes de São José, o Cury e o Emanuel, deputado Hélio Nishimoto, os vereadores da nossa base, são 12 vereadores eleitos nos apoiando hoje, mais os 450 candidatos. Então, essa intensificação nos bairros, materiais novos, a campanha é dinâmica, você tem uma série de materiais que são programados durante a campanha e, como eu disse, são diversificados, ora com o Hélio, ora com o vereador do bairro, ora com o prefeito, ora com os dois, é natural.
Candidato, ainda só para encerrar essa questão da pesquisa, embora ela tenha sido feita 15 dias atrás, como o senhor mencionou, ela indicava que o pior desempenho do senhor estava justamente entre os eleitores jovens, com idade entre 16 e 24 anos, que é exatamente o público com o qual o senhor atuava como secretário na prefeitura. O que o senhor acha que pode ter dado errado? Obrigado. Olha, eu não olhei a estratificação da campanha, da pesquisa, porque, na verdade, a gente está trabalhando para um público geral, né? Eu fui secretário de juventude, mas uma campanha prefeita não é voltado para jovem ou para nenhum segmento, não deve ser desse jeito, para empresário, ou para construção civil, ou para nenhum segmento. Então, a gente está trabalhando sem estratificar a nossa campanha. Então, eu não tenho essa estratificação, muito menos de cabeça. Então, eu acho que não tem nada errado na nossa campanha, como eu disse, enquanto a gente estiver subindo na pesquisa, a campanha tem indicado que nós estamos fazendo uma campanha correta, de maneira correta, e apresentando o nosso plano de governo para toda a sociedade, para todos os segmentos e para todas as regiões. Falando sobre campanha, eu estava olhando as suas duas prestações de conta, que somam cerca de 650 mil de arrecadados, que só aparecem doações do Comitê Financeiro Municipal Único do PSDB. Por que o senhor não revela quem são os doadores de recursos da sua campanha? Esse tipo de doação que vem só do partido, na realidade, ele serve de biombo para esconder, para ocultar ou não divulgar quem são os doadores. Esses doadores têm algum impedimento que sejam conhecidos, candidato? Não, de forma alguma. Nós estamos fazendo a prestação de contas de acordo com o que a lei nos determina. Se é comitê único, se é o meu nome. Eu abri todas as contas que a lei determinou que eu abrisse, né? No meu nome, em nome do comitê, presidente do comitê financeiro, tesoureiro de campanha. A gente faz, inclusive, 90% dessa arrecadação foi o jantar de arrecadação, que nós fizemos de maneira aberta, como a gente faz toda eleição. Né? Foram 650 convites vendidos a R$1.000, que dá 90% dessa arrecadação colocada nesse número atualizado que você falou. Então, são pessoas que compraram seus convites a R$1.000, e então não tem nenhum problema de esconder. Como eu disse, nós seguimos toda a legislação e os doadores estão declarados, né, e serão declarados na nossa prestação de contas. Candidato, eu queria voltar à questão anterior, como eu disse, em relação à declaração do deputado federal Emanuel Fernandes, que ele falou que era importante ressaltar o pedigree do candidato. Eu queria perguntar ainda, o senhor teria sido escolhido candidato do PSDB sem apoio do deputado federal Emanuel Fernandes, sem o fator Emanuel Fernandes? Sim, seria. Houve um processo democrático interno com 7 candidatos. Foi o único partido da cidade que abriu a possibilidade dessa disputa interna. Todos os demais ou tinham um candidato único, muitas vezes o mesmo candidato que já tinha saído nas outras eleições. O PSDB é um partido democrático, abre para todo mundo se inscreveu. Não foi impedido com que ninguém se inscrevesse, então eu também não poderia ser impedido de me colocar à disposição do partido. Houve vários tipos de processo para chegar no nome. Teve votação interna do diretório, houve consulta externa, houve também uma conversa com os outros partidos que nós pretendíamos coligar, tudo isso liderado, logicamente, pelo prefeito atual, Eduardo Cury, e pelo Emanuel Fernandes, que são as nossas duas grandes lideranças do PSDB de São José dos Campos. Então, o meu nome foi escolhido nesse processo, que foi um processo complexo e democrático dentro do partido. Candidato, na campanha do senhor, no horário eleitoral, aparece muito Emanuel, aparece muito o prefeito Eduardo Cury, e você fala, e eles falam muito do legado de 16 anos de governo do PSDB. Se tirar isso, o senhor fica sem discurso? Não, pelo contrário. Nossa campanha, como eu disse, representa duas coisas. Primeiro, um legado de coisas e valores que os dois líderes, Emanuel e Cury, fizeram nesses 16 anos da cidade. Coisas foram a transformação que a gente vê na rua, né? As praças limpas, as ruas limpas, a transformação viária, licitação de ônibus, a melhoria na saúde, melhoria na educação, enfim, todas as áreas, a transformação e as coisas que foram feitas em 16 anos. Então, naturalmente, eu como represento o PSDB,
É impossível fazer uma candidatura e não mostrar o que o meu partido, através dos 2 prefeitos que administraram São José, fizeram com muito esforço, com muito trabalho, nesses 16 anos. Mais do que isso, a transformação ética e moral de como fazer política em São José. Então, eles também representam isso, essa mudança ética e moral, né, do que era São José e do que nós temos de tranquilidade, de paz política, de uma forma transparente e clara, de nenhum secretário, por exemplo, diretor, chefe de divisão, ter caído ou pedido demissão por denúncia de corrupção ou qualquer ato fraudulento na nossa administração, o que me dá muito orgulho de representar isso. Então, isso tem que ser falado, tem que ser mostrado, é uma parte da candidatura. A outra parte da candidatura é mostrar o futuro, é o que nós estamos propondo para, pegando tudo o que eles fizeram, iniciar um novo ciclo de transformação na cidade. Quer dizer, eu só vou conseguir propor o que eu estou propondo, só estou conseguindo propor melhorias, por exemplo, em zerar o número de creches de vagas na cidade. Porque o Emanuel já zerou o fundamental, o Cury zerou o ensino infantil e agora dá para zerar a creche, porque também já foi feito 75%. Isso serve para todas as áreas. Então, como que eu vou fazer uma campanha que eu não, representando 4 governos, e não mostrar o que foi feito de coisas e valores para, inclusive, respaldar com base fundamentada qual é o próximo passo para São José continuar avançando nas políticas voltadas para melhorar a população. Bem, candidato, ainda na questão política, na questão da campanha, na semana passada a coligação do senhor entrou na justiça para barrar a candidatura de Carlinhos Almeida, o seu principal adversário, com base numa acusação de suposta compra de votos. O senhor não teme dar ao eleitor a impressão de que quer ganhar a disputa no tapetão e não nas urnas? Olha, nós recebemos denúncias no partido de compra de voto, suposta compra de voto. Existe um departamento jurídico, uma coordenação de campanha, que naturalmente tem que zelar pela lisura do processo eleitoral. Né? Então, foi isso que foi feito. Nós recebemos uma denúncia, com base na denúncia, houve uma diligência determinada pelo juiz eleitoral, foi até o local, constatou a irregularidade, uma suposta irregularidade, comprovando esta suposta envolvimento de dinheiro na campanha, de forma irregular, e o processo está na justiça. Quer dizer, é dever de todos os partidos zelar pelo bom processo eleitoral. Então, qualquer forma de irregularidade, seja do meu partido ou seja de qualquer outro partido, tem que ser apurada pela justiça. Quem encaminhou o processo, a diligência, foi o juiz eleitoral, e quem vai julgar é o promotor e o juiz eleitoral. Eu queria voltar no processo que o senhor disse que o senhor foi indicado num processo democrático dentro de um partido democrático, representando, se não me engano, uma coligação de 11 partidos. Esse processo democrático, muita gente vê como um processo que cingiu o seu partido, rachou o seu partido, a ponto da sua principal adversária nesse processo, a pessoa que disputava a indicação do senhor, não está engajada na sua candidatura, que é a ex-secretária de governo do prefeito Eduardo Cury, desculpe, prefeito, a Claude Mery. Ela não aparece na sua campanha. A sua escolha, agora ou lá atrás, representou um racha dentro do partido, abalou o partido saiu rachado na campanha, como muita gente acha? Não, de forma alguma. Como eu disse, é um processo democrático. Todo mundo que entra numa disputa, numa indicação, sabe que se não for uma disputa de um nome só, né, você pode ganhar ou perder. Então, isso ficou bem claro para todo mundo quando colocou o nome, inclusive para mim, se eu tivesse não sido indicado, né, todo mundo tinha essa convicção, inclusive um dos postulantes está aqui, o presidente da OAB, Dr. Júlio Rocha, participando da campanha. Se o senhor não fosse o indicado, o senhor estaria fazendo campanha na rua? Sim, isso eu me coloquei desde o começo, a maioria de quem postulou fez isso, outros candidatos, eu não coloco nem, como você colocou, de favorito, né, quem era o adversário favorito, todos disputaram de forma igual, né, o Felício Ramute, Marina, nós tínhamos 7 candidatos, o Luiz Paulo Costa, todos tinham condições de estar aqui no meu lugar representando. Por isso, foi um processo longo, um processo difícil, um processo em que exigiu muita dedicação e esforço do prefeito Emanuel e do prefeito Eduardo Cury,
porque são pessoas históricas do partido, todas pessoas com história na administração municipal, todas pessoas com formação e com capacidade para disputar a indicação e para representar a nossa coligação. Foi isso que aconteceu e não há racha nenhuma no partido. Nosso partido tem 5 mil filiados, é o maior partido da cidade e conseguimos agregar ainda 11 partidos para nos ajudar. Então, a nossa campanha não tem nenhum problema com relação à dedicação da nossa militância, integralidade do partido e dos partidos da base no empenho em fazer com que a gente vença as eleições. Candidato, o senhor citou agora há pouco o legado das administrações do PSDB e falou especificamente da área da saúde. E depois de 16 anos de governo do PSDB, a saúde é a área mais mal avaliada do governo, onde os eleitores mais criticam a atuação da prefeitura. A quem o senhor atribui isso? Os eleitores não entenderam a política da prefeitura para a área de saúde? Olha, de fato, eu tenho andado nas ruas, né, desde o começo da campanha. Saúde e segurança são os 2 itens mais apontados que a população pede melhoras. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Tanto é que estou priorizando no meu plano de governo as 2 questões, as 2 áreas, saúde e segurança. Nós investimos hoje o dobro do que preconiza o Ministério da Saúde, o governo federal, 15%. Nós já investimos hoje em São José 30% em saúde, são 452 milhões de investimento. Nós ampliamos muito a nossa rede física, unidades de UPAs, UPSs, novos hospitais. Nós ampliamos as parcerias com os hospitais, entidades filantrópicas, Antônio da Rocha Marmo, Pio 12, Provisão. Ampliamos também a questão da parceria com o governo do Estado, trouxemos para cá a rede Luci Monturo de reabilitação, ambulatório médico de especialidades, e agora o prefeito Cury já doou o terreno para a construção do hospital estadual. Né? São José tem uma característica de receber pacientes de todo o Vale do Paraíba, sul de Minas, e também de parentes, né, de outros estados que moram aqui e que vêm fazer tratamento de saúde aqui em São José. O sistema SUS não permite que a gente não aceite esses pacientes, né? O Hospital Municipal, por exemplo, é porta aberta, pronto-socorro. Então, houve um investimento muito forte na saúde, e assim como acontece em todos os municípios do estado, do Brasil, saúde sempre vai ser prioridade, isso aparece em qualquer pesquisa. Se fizer pesquisa no Nordeste, saúde aparece em primeiro. No Rio Grande do Sul, a saúde vai aparecer em primeiro. Em São José não é diferente, aparece a saúde como principal preocupação da população, até porque ninguém quer ficar doente, quem fica doente quer resolver logo o problema, precisa trabalhar, quem vê um parente doente também fica angustiado, então é natural, o que precisa é ter sempre o empenho do prefeito, do governo, e ser ousado e ter parcerias como a gente tem no governo do Estado para resolver e melhorar cada vez mais. Tenho certeza que a gente fez um bom trabalho até aqui e que o nosso plano de governo vai apresentar ainda uma grande parte de melhoras na saúde. Como eu disse, nós estamos priorizando. O hospital estadual vai acelerar bastante a fila de cirurgia, de consulta, de exames. Um hospital estadual que mas agrega muito a capacidade de atendimento. São 800 profissionais da saúde, né, que vão ser agregados no nosso sistema e vai agilizar ainda mais o nosso sistema de saúde. Eu complementando, o senhor acha que o problema é de gestão? Se gasta 30% do orçamento e não consegue resolver o problema de fila para consulta, fila por exame, é gestão que está faltando? Não, gestão sempre dá para melhorar. Por exemplo, se a gente informatizar mais a saúde, rede de fibra ótica, informatizar as UBS, informatizar as UPAs, fazer a interligação de toda a rede, e como eu disse, pedir ajuda do Estado de São Paulo, já que São José atende regionalmente, é justo que também o Estado nos ajude para atender essa demanda regional. Então, isso é gestão. Então, a gente gasta muito, investe bastante, tem que continuar investindo e buscar essas parcerias com o governo do Estado, informatizar, melhorar o atendimento, isso é gestão. Então, é uma das ferramentas que a gente vai usar para melhorar o atendimento e diminuir o tempo de fila e o tempo de espera nas UBS. Senhor, ainda nessa questão, candidato, o senhor considera hoje o atendimento da rede municipal de saúde bom, e ainda o senhor submeteria ao atendimento da rede municipal de saúde hoje? Olha, tem coisas muito boas na nossa rede de saúde. O hospital municipal, né, ele tem um atendimento da baixa complexidade à alta complexidade. Nós aumentamos
bastante o tamanho do hospital, o número de funcionários, o número de médicos, o número de especialidades dentro do Hospital Municipal de São José. Ele funciona a porta aberta, qualquer um que chega lá tem que ser atendido, tem que ser operado, tem que receber o procedimento médico. Então, funciona muito bem. A parceria com o Governo do Estado funciona muito bem, como eu disse, na especialidade, rede Luci Montoro. Nós temos mais 2 hospitais municipais funcionando, Clínica Sul, Clínicas Norte, que acabou de ser construído. Então, como eu disse, nós continuamos ampliando a nossa rede física, as nossas parcerias, e tem melhorado bastante. Agora, tem que melhorar mais? Tem que melhorar mais. Nós temos detectado em algumas UBSs, algumas regiões, que o tempo de espera não é o satisfatório. Nós temos que buscar a melhoria, diminuir esse tempo de espera. Algumas especialidades, ou o médico, ou falta um médico na rede, não tem especialista que se interessou em participar da rede pública. Nós temos que buscar melhorar essa atração para que o médico venha, para que a gente tenha todas as especialidades. Então, uma ou outra fila está maior do que a desejada. Então, a gente tem que buscar isso. A parceria com o Governo do Estado, como eu disse, vai melhorar muito. Com relação a ser atendido, é lógico, eu particularmente tenho um plano de saúde, modesto, mas tenho um plano de saúde, mas o Hospital Municipal, por exemplo, atende porta aberta, e qualquer emergência de resgate, a porta é sempre o Hospital Municipal. Então, qualquer um que precise do resgate em São José hoje vai ser encaminhado para o Hospital Municipal. Falando sobre saúde ainda, no início da campanha eu participei de um debate, uma sabatina com o senhor na Ciesp, também o jornal era promotor, junto com o Ciesp, com a Rede Bandeirantes, e o senhor não se mostrava muito atraído pelo sistema do SAMU, que é aquele atendimento de emergência, ligado ao governo federal. Depois eu vi que o senhor mudou um pouquinho. Nesse meio tempo, o que mudou, o SAMU ou a sua visão sobre a necessidade dele? Olha, com relação à ambulância, sistema de resgate, nós iniciamos aqui em São José um sistema que chama Resgate, é uma parceria da Prefeitura com o Corpo de Bombeiros. Esse sistema funciona muito bem e funciona de uma forma mais barata do que funcionava o SAMU, que é ambulância, a mesma coisa. Ambulância para resgatar quem precisa de emergência. Exatamente. Então, esse sistema Resgate foi criado 10 anos atrás, de uma maneira mais barata, fazendo a conta, não compensava a gente operar com a ambulância chamada SAMU, compensava operar com a ambulância chamada Resgate. Então, durante 10 anos, foi isso que foi feito, olhando custo-benefício, o atendimento à população, e olhando quanto custava cada serviço. O que mudou foi o SAMU. Esse serviço, que é oferecido em parceria com o governo federal, mudou a forma de fazer a conta. Então, na hora que ele mudou a forma de fazer a conta, interessa para São José buscar esse recurso. Qualquer recurso do estadual ou federal que interessar para São José, que for mais barato do que um serviço que a gente já faz, é dever do prefeito buscar, assim como a gente buscou em outras áreas. Nesse caso específico, não interessava. Interessava a gente ampliar o resgate, que é a parceria com o Corpo de Bombeiros, do que buscar um sistema que era mais caro do que a gente já tinha criado, como é o caso do resgate. Então, quando passou a ser interessante para o município, que é a questão de custo-benefício, por isso que nós estamos pedindo 9 ambulâncias para complementar as ambulâncias que a gente já tem através do resgate. Candidato, mas essa conta que o senhor falou mudou há mais de um ano, que é o período que a Prefeitura tem negociado com o governo federal. E a declaração do senhor tem 2 semanas. Quer dizer, a conta não mudou agora. Mas eu não era o prefeito, né? Não, mas o senhor era candidato e se mostrou contra. Agora o senhor é candidato e se mostra a favor. Não, por isso que eu coloquei no meu plano de governo buscar esse serviço, né? Que quando a gente foi montar o plano de governo, foi verificado que a conta agora passa a ser interessante. 4 anos atrás, quando foi colocado o plano de governo do prefeito Cury, essa conta não fechava. Nós estamos falando do plano de governo. Por que está no plano de governo colocar essa conta do SAMU? E agora está no plano de governo. O questionamento é o seguinte: 2 semanas atrás, quando o senhor falou no Ciesp, a conta já era essa. O senhor errou quando o senhor disse lá que não queria o SAMU? Não errei. Eu não tinha informação de que o sistema tinha mudado, porque eu não tinha fechado o plano de governo. Quando fomos fechar o plano de governo, verificamos que a conta tinha mudado, foi incluído no plano de governo. Não tem problema nenhum. Candidato, o senhor considera natural, pegando o gancho do que o senhor disse mesmo,
elaborar o plano de governo apenas a 30 dias da eleição, concluir um plano de governo a 30 dias da eleição, não tem que ser pensado isso antes, inclusive quando o partido está discutindo as candidaturas, as pré-candidaturas? Não, o plano de governo é um processo demorado, né? Depende de como você faz. O nosso partido sempre optou de fazer um plano de governo ouvindo a sociedade. Nós ouvimos mais de 90 entidades da cidade. Isso é um processo que depende da nossa agenda, depende da agenda das entidades. Nós percorremos os bairros, conversamos com os 11 partidos. Então foi um processo longo, proposital, para que desse tempo de ouvir todas as entidades, para que a gente tivesse na eleição, que é o momento de você repactuar os compromissos, né? E não sair prometendo qualquer coisa. Então a gente tinha que ouvir a população, ouvir as entidades, ouvir os partidos e, naturalmente, chega muito mais propostas do que cabe num plano de governo. Por isso que quem é governo tem que ter a responsabilidade de fazer a conta, que aí é a segunda parte do plano de governo. A primeira é ouvir a população, ouvir as entidades. A segunda, quem tem experiência, quem está no governo, quem tem responsabilidade de, daqui 4 anos, voltar a pedir voto, né, e olhar que fez um plano de governo que era viável, que tinha fundamento, que tinha lógica, que a conta fechava, que as obras que falou que ia fazer cabiam no orçamento, quem tem conhecimento do orçamento, tem essa responsabilidade de fazer esse filtro do que ouviu, porque, naturalmente, os pedidos, as vontades, é muito maior do que cabe no orçamento em 4 anos. Então, foi essa a segunda parte, por isso que o processo acaba sendo esse mesmo. Natural que 40, 30 dias antes a gente tenha tudo isso formatado para apresentar na televisão e apresentar na campanha coisas factíveis, coisas concretas, práticas, que daqui 4 anos eu não vou me arrepender de ter falado e ser acusado de ser mentiroso, de ter enganado, ter feito estelionato eleitoral, de prometer coisas que eram absolutamente inviáveis de ser feitas, porque não era o que a população queria, ou porque era muito além do orçamento municipal. Em relação a essa questão do plano de governo ainda, o senhor tem copiado de seu programa de governo propostas que foram apresentadas pelo prefeito Eduardo Cury na campanha de 2008, como as via Cambuí e Banhado. Como o senhor pretende convencer o eleitor de que executará essas obras se elas não saíram no papel no atual governo? Quer dizer, entra naquilo que o senhor estava falando, o que é factível ou não. Essas obras foram projetadas para serem concluídas até o final do governo Cury, ou pelo menos iniciadas, e nem foram iniciadas. Olha, tem muita coisa que estava no plano de governo do prefeito Eduardo Cury que eram projetos, né? Elaborar projetos para viabilizar algumas vias maiores, como é o caso da via Banhado e via Cambuí. O que foi colocado no plano de governo, que era para executar, foi executado ou será executado até o final do ano. Mas existem coisas que tem que iniciar o projeto, a elaboração, os estudos, como vai viabilizar financeiramente. No caso da via Banhada e via Cambuí, por exemplo, foi viabilizado o investimento através do empréstimo com o BID, né? Então, foi feito lá atrás a elaboração do estudo, em cima do estudo, do orçamento, do projeto, o BID aprovou e agora, sabendo que tem o orçamento, tem o projeto, sabendo quanto custa, está no meu plano de governo a execução dessas 2 vias. Ainda na questão factível que o senhor falou, tinha prometido 12 escolas de tempo integral. Só entregaram 8 e não vão sair as outras 4. E o senhor agora está prometendo dobrar, quer dizer, fazer mais 8. Quando o senhor acha que é possível? Acho que é possível, Nós estudamos, né, a questão da escola integral. Estou propondo mais 8 para a gente chegar em 16 e acho que é perfeitamente possível. O senhor falou sobre o plano de governo, o senhor falou que tu não pode fazer um estelionato eleitoral. No plano de governo dos seus adversários, o senhor tem visto algum estelionato eleitoral sendo cometido? Olha, vocês são jornalistas com muito mais experiência do que eu e acho que eles vão ser sabatinados aqui, né? Todo mundo. Então, vocês têm condições de perguntar a eles, analisar o plano de governo deles e fazer essas perguntas a cada um deles, né? Candidato, a gente recebeu algumas perguntas da plateia e temos também algumas dos internautas. Eu gostaria apenas de pedir a colaboração da plateia para que as manifestações fossem contidas em respeito ao bom andamento do debate. Existe uma pergunta aqui do presidente do Sindicato do Comércio, o senhor José Maria de Faria, que ele pergunta como o senhor pretende lidar com a questão dos ambulantes e dos camelódromos se eleito. E dentro dessa mesma questão, a gente tem uma pergunta enviada pelo internauta Antônio Gonçalves Batista, que ele
ele pontua que hoje existem mais, segundo ele, mais ambulantes atuando clandestinamente na região central da cidade do que regularizados, e diz que em 16 anos de governo do PSDB não foi emitida nenhuma licença para a economia informal. Como que o senhor pretende lidar com essa situação? Olha, acho que foi um grande avanço do governo do prefeito Eduardo Cury, a construção dos camelódromos, né? Foram 2, né? São mais de 150 pessoas trabalhando hoje de forma mais organizada, né? 100 pessoas ali na rodoviária velha e mais acho, aproximadamente 50, 60 no segundo camelódromo no Jardim do Sapo. Então, era um desejo grande de fazer essa alteração, tanto por parte da população de São José, como por parte também dessas pessoas que trabalham de forma ambulante, né? Ter uma condição melhor de trabalho. Isso foi feito, né? Precisou bastante estudo para fazer isso, bastante conversa, isso foi feito, e achei uma grande iniciativa, e se tiver mais pessoas querendo trabalhar da mesma forma, a minha proposta vai ser continuar seguir esse modelo que deu certo, seguir fazendo isso em outros locais da cidade. A gente tem visto nos últimos dias algumas reclamações dos próprios ambulantes alocados nesses espaços. Pelos resultados que foram percebidos até agora, o senhor entende mesmo que esse é um modelo bem sucedido? Olha, eu já conversei com alguns que têm dito que melhorou essa forma de trabalhar, mais prática, mais organizada, ele fecha o box lá, não precisa ficar levando o seu equipamento para outros lugares, como acontecia quando ele ficava na praça. Então, talvez não haja unanimidade, mas eu tenho sentido que há uma maioria favorável a esse modelo. Mas se eu estiver enganado, a gente obviamente não vai seguir com o modelo. Eu tenho percebido que a maioria tem se manifestado favoravelmente a esse novo modelo de trabalho nesses shoppings populares que foram feitos. Candidato, um dos lugares assim que a gente percebe uma rejeição maior à candidatura do senhor é nos bairros clandestinos. Como o senhor pretende convencer os moradores dos bairros clandestinos que a regularizar a situação deles, se em 16 anos de governo do PSDB, só um dos 94 bairros foram regularizados? Houve alguma falha de procedimento? O governo demorou para adotar novas ferramentas para a legalização desses bairros? Olha, primeiro dizer o seguinte, em 16 anos de governo, nenhum loteamento irregular foi feito. Nenhum loteamento foi feito. Todos os 94 loteamentos que nós temos são heranças de governos anteriores ao do PSDB. Mais do que isso, esse problema não é só de São José. Várias cidades do Brasil têm problema de loteamento irregular. Várias cidades, inclusive, como Guarulhos, esse índice é lá em cima, enfim, várias cidades do estado e do Brasil. São José não tinha modelo para copiar, para saber como fazer para regularizar esse processo. Então, nós criamos uma secretaria de habitação, o prefeito Eduardo Cury criou uma secretaria de habitação com 2 departamentos. Um departamento para a construção de novas casas e um segundo departamento só para se dedicar à regularização desses loteamentos, 94 loteamentos irregulares. Então, isso foi feito, né? Tivemos que criar um modelo para fazer isso, não tinha modelo, então um modelo criado em São José, pelos técnicos da prefeitura, pelo prefeito, pela secretária de habitação. Então um trabalho que demorou muito, porque não depende só da prefeitura, depende também do Ministério Público, depende também do cartório de registro de imóveis, e cada bairro é uma situação diferente. Nós temos aí bairros de alto nível, bairros que são chácaras, são condomínios de chácaras, de 1.000 metros, 1.200 metros, e você tem loteamentos com lotes pequenos, populares, adensados, tem uns que tem, as ruas nasceram largas, as ruas nasceram pequenas, então tem que fazer levantamento topográfico, enfim, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer para conseguir a regularização. Então é um processo, os prefeitos Cury e Emanuel, apesar dessa complexidade de se regularizar a documentação do loteamento que nasceu de forma irregular, nós levamos água, esgoto, luz, estamos levando asfalto, linhas de ônibus, o atendimento das pessoas em creches, em escolas. Então, tudo isso tem sido feito nesses últimos 16 anos para que as pessoas tenham dignidade nesses bairros. Então, acredito, e tenho andado nesses bairros sempre, tenho ido falar com as pessoas, acompanhei
essa dedicação e esse esforço que foi feito para levar essas melhorias e também seguir na regularização. Nós já conseguimos o que era mais difícil, que era conseguir um caso de sucesso. O Jardim Mesquita é um exemplo de que o processo deu certo, ele já está asfaltado, e o Santa Maria e o Araújo já está praticamente também com a sua documentação regularizada, e existem mais 30 em fase adiantada de regularização. E nós vamos fazer com que nos próximos 4 anos esse processo continue avançando, e nós estamos explicando isso para a nossa população desses bairros. Então, repito, explicar que, apesar de não ter o documento de regularização pronto em alguns bairros, a gente vai continuar levando infraestrutura onde é possível, onde a lei permite, onde o Ministério Público não impede, e lutar para que o mais rápido possível todos os bairros tenham a sua regularização. Candidato, seus 16 anos de governo do PSDB são tão bons como o senhor e o seu partido sempre falam. Por que toda a campanha, e agora de novo, vocês ficam se comparando com o governo Ângela Guadagni? Não, eu não fico falando que o meu governo é tão bom. O que eu mostro são os avanços que a cidade teve, o orgulho que a gente tem de São José, né, a forma ética de conduzir a política, né, transparente. Isso tem que ser falado. É isso que a gente tem orgulho, é por isso que eu sou candidato, tenho orgulho de pertencer ao PSDB e ter feito parte desses 8 anos do governo municipal. Agora, como eu disse, tem que mostrar o que fez, tem que comparar para ter referência, né? Tem que ter referência com governos anteriores de São José, tem que ter referência com governos vizinhos de São José, tem que ter referência com alguma coisa, né? Então, é importante fazer comparações para ver como o nosso governo trabalha, as metas, os indicadores, a transparência política. Então, por isso que a gente compara não só com o governo anterior, mas compara com governos e com cidades vizinhas e cidades do tamanho de São José. Quais foram os méritos do governo Ângela Guadagni? Olha, faz tempo, né? Eu não lembro, não sei dizer. Não sei apontar, não. Candidato, a gente tem mais algumas perguntas da plateia. Hoje, aliás, a gente tem uma plateia bastante participativa. A gente vai tentar fazer todas as perguntas de acordo com o nosso tempo. A pergunta é do diretor do Sinduscom, o senhor José Luiz Botelho. Ele diz: o seu plano de governo prevê várias grandes obras viárias. Existe tempo e orçamento para todas essas obras? E segundo, se os recursos forem externos ao orçamento, não é temerário prometer sem ter a certeza desses recursos? Olha, como eu disse, nós só estamos propondo e não prometendo obras e projetos e programas que foram estudados por quem está na prefeitura, por técnicos, por especialistas, por pessoas da sociedade civil, que nos ajudaram a pensar nos planos, nos projetos, nas propostas, e tudo que nós estamos colocando tem recurso e é pautado no orçamento do município ou no empréstimo que nós já firmamos com o BID para garantir os investimentos. A Via Cambuí e a Via Banhado, como eu disse, estão dentro desse orçamento do BID, complementado pelo orçamento municipal. Bem, ainda uma outra pergunta da plateia é da Zelita Ramos, que é diretora do Sindicato de Servidores Municipais. Ela diz que em 16 anos o PSDB não ampliou nenhum benefício para os servidores, sequer concedeu aumento real. O senhor pretende continuar com esse mesmo discurso, valorizando apenas secretários e alguns considerados prata da casa? Qual é o seu projeto para todos os servidores? O servidor é fundamental para a administração pública, né? O servidor é que, na verdade, toca o dia a dia da prefeitura. Nós temos 8.000 funcionários públicos. Primeiro, o governo do PSDB equalizou um problema grave histórico, que era a previdência desse servidor, né? Foi com muito esforço que nós equalizamos a previdência, e hoje a previdência que garante a aposentadoria do servidor, que é um dos bens maiores que o servidor pode ter, né? Quando o servidor faz a opção de ingressar no serviço público, naturalmente ele pensa na sua carreira, pensa também na sua aposentadoria, e que é de maneira integral. Então, quando nós assumimos, este era um grave problema, a previdência do servidor. Ela não fechava a conta para quando aquele servidor se aposentasse, garantir o seu salário de forma integral. Hoje, a previdência de São José dos Campos tem mais de 1,7 bilhão
no fundo da Previdência, que garante a todos os servidores a sua aposentadoria integral. Então, isso foi uma responsabilidade dos nossos governos, né, em fazer esse equilíbrio do Instituto da Previdência e garantir todo ano, aliás, toda vez que atinge 5%, o reajuste salarial do servidor. Além disso, os planos de carreira, o plano de carreira do servidor, ele é absolutamente respeitado e com todos os aumentos, as incorporações, ou seja, paga em dia, nenhum direito do servidor foi deixado de ser cumprido, pelo contrário, nós tivemos uma preocupação muito grande de melhorar as condições de trabalho, inclusive, melhorar o ambiente, melhorar as secretarias, melhorar toda a questão voltada para o servidor, e no meu plano de governo a gente vai continuar propondo coisas para melhorar a vida do servidor, que é fundamental para o dia a dia da Prefeitura. Marcos? Candidato, eu queria abordar uma coisa que o senhor disse aí sobre a comparação com governos vizinhos. O senhor acha que São José perdeu terreno para Jacareí na atração de empresas? Por que o governo atual não conseguiu impedir a crise na GM e não conseguiu atrair novos investimentos da empresa para a cidade? Hoje ela ameaça demitir 1.500 trabalhadores. Bom, a questão da GM é uma questão que depende pouco da Prefeitura, porque é uma questão de empresa com sindicato. Mesmo assim, o prefeito Eduardo Cury, junto com o governador Geraldo Alckmin, fizeram um grande trabalho de, o tempo inteiro, fazer com que o sindicato e a empresa sentassem à mesa para preservar os empregos em São José. Isso foi conseguido, né, com muito esforço, foi conseguido. Então, essa relação da GM, ela está superada e, como eu disse, depende muito da flexibilização dos sindicatos metalúrgicos e da GM também. Então, é uma questão pontual e que o prefeito tem esse papel de fazer tentar fazer esse entendimento para a GM e o sindicato. Com relação à atração de empresas, não é verdade. Nós tínhamos uma média de abertura de empresas em São José na faixa de 2.000 empresas abertas por ano. Nos últimos 2, 3 anos, isso aumentou para 6.000 empresas. A gente vai fechar esse ano com 6.000 empresas abertas em São José. O Parque Tecnológico é outro vetor de atração de empresas para a cidade. Quer dizer, o Parque Tecnológico, ele ainda está no seu começo, mas já tem lá 1.000 pessoas trabalhando, 1.000 engenheiros, em institutos novos de pesquisa, inclusive a Vale, que foi atraída para cá, são 500 engenheiros trabalhando só na Vale, mais a Sabesp, mais outros institutos de pesquisa. Temos incubadoras trabalhando lá, temos 2 centros empresariais e estamos propondo no nosso plano de governo agora a instalação do distrito industrial, do loteamento industrial, também na área do Parque Tecnológico. Então, São José pode ter orgulho de ser uma cidade economicamente forte, o seu PIB na faixa de 22 bilhões de reais, o PIB per capita 35 mil, se comparar com Jacareí, Jacareí tem um PIB per capita metade de São José, e essa questão de uma outra empresa escolher alguma cidade vizinha é natural, porque São José, na verdade, está 50 anos na frente. Nós atraímos muitas empresas durante muito tempo e as áreas disponíveis para a instalação, é lógico que com o passar de 40, 50 anos, vão ficando mais escassas, o preço da terra sobe e é natural que as outras cidades que durante 40, 50 anos atraíram poucas empresas, o preço da terra é barato. Então, basicamente, isso que está acontecendo e a gente tem que continuar tornando São José atrativa. Um grande atrativo de São José, além da localização, é a mão de obra qualificada, né? Nossa mão de obra é muito qualificada, os nossos institutos de pesquisa, nossas escolas, o ITA, as escolas técnicas e agora esse novo parque das faculdades, das universidades, que está sendo instalada no Parque Tecnológico, vai continuar fazendo isso, está no meu plano de governo, continuar essa atração de escolas técnicas e institutos de pesquisas para que a nossa mão de obra seja cada vez mais qualificada. Então, mesmo que uma outra empresa se instale numa cidade vizinha, com certeza a mão de obra será predominantemente de funcionários de São José e não das cidades vizinhas que não têm mão de obra qualificada para construir carro ou tecnologia produtos de alta tecnologia. Então, é isso que a gente tem que fazer e isso está no meu plano de governo. Candidato, ainda nessa área de atração de empresas, a gente viu que Sorocaba recentemente acabou de ganhar uma fábrica da Toyota e Piracicaba uma da Hyundai, cada uma com previsão de gerar pelo menos 2.000 postos de trabalho diretos.
As duas cidades são administradas pelo seu partido, o PSDB, e as negociações tiveram participação do governo do estado, que também é tucano. O que o senhor acha que faltou para São José? Foi só o preço da área? Não, como eu disse, São José saiu na frente muitos anos atrás. Nós atraímos diversas empresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, instituto de pesquisa, universidades. Nós temos atraído bastante empresa, inclusive diversificando a nossa matriz, não só industrial, mas também para comércio, para prestação de serviço, que é importante. São José não fica dependente só do emprego industrial e muito menos de só 4, 5 ou 10 empresas grandes. Então, não tem mais interesse nesses grandes investimentos? Não, pelo contrário. É importante diversificar, tanto para que a gente não dependa do emprego dessas grandes empresas de indústrias, e para que a gente haja também comércio, prestação de serviço, construção civil. Mas a gente tem feito isso. Como eu disse, o Parque Tecnológico é um novo vetor de crescimento para São José, novos arranjos produtivos que são feitos com base no SECOMP. O SECOMP ele faz toda essa inteligência de arranjo produtivo, de ter empresas âncoras e fazer o arranjo produtivo das empresas. Hoje, de tecnologia, são 140 empresas aeronáuticas e tecnologia que o SECOMP tem feito isso, que cria mercado local, nacional, e também vender essas empresas para o exterior. E atração através de incentivo fiscal. Nós estamos propondo no nosso plano de governo uma lei de incentivo fiscal para tornar São José ainda mais competitiva e buscar as empresas que a gente pode conseguir, apesar do preço da terra ser mais alto que algumas cidades de São Paulo. O que difere essa lei que o senhor vai propor da lei atual ou da lei que está sendo proposta pelo atual governo? A lei de incentivo fiscal? Sim. De uma forma sintética, o que difere a sua proposta de incentivo fiscal do que já existe? A nova lei de incentivo fiscal, ela devolve também o ICMS para a empresa que se instala em São José. Isso não é feito até hoje, né? Então, o ICMS é o maior imposto que a empresa paga, né, na sua cadeia produtiva de tributos. A proposta que o senhor está defendendo é o projeto que já está em tramitação na Câmara, é isso? Ele foi retirado, né? Ele foi retirado. Mas a ideia é reapresentá-lo no mesmo teor, não vai mudar? Não, por que o senhor acha que não foi aprovado pelos vereadores, que você tem maioria governista? Não sei. A ideia é avançar com base no estudo que foi feito nesta lei que foi colocada e foi retirada. Candidato, o Elcio comentou a questão da ausência, né, da ex-secretária Claude Mary de Moura na sua campanha. Outro aliado de peso, o senhor governador Geraldo Alckmin, ele não esconde ninguém que ele queria que o candidato em São José fosse o Emanuel Fernandes, para não haver risco de perder o governo. Talvez por isso que ele não veio até agora fazer campanha para o senhor? Não, vamos separar as coisas. O governador Geraldo Alckmin tem ajudado bastante a gente na campanha, é um parceiro do governo, é parceiro do PSDB, já tem, inclusive, feito declarações na TV, né? O senador Aloysio Nunes esteve aqui esse final de semana, é questão de agenda, o governador está muito empenhado em ajudar São José, lógico, o governador, primeiro, tem essa relação com o nosso governo há muito tempo, fizemos grandes parcerias, é uma questão de agenda. Você imagina, São Paulo tem 645 cidades, o governador não está de recesso, ele está trabalhando, ele só tem sábado e domingo para trabalhar, então são poucos dias que ele tem para rodar o estado de São Paulo inteiro. Então tenho certeza que ele vindo ou não vindo a São José, ele está empenhado em nos ajudar e está ajudando, já fez declaração na televisão, tem ajudado com a parceria, tem ajudado garantindo com que as parcerias no meu governo vão continuar com o governo do estado. Então são outras formas, mas tenho certeza que, se for possível, o governador também virá presencialmente a São José. E não tem nada a ver com a candidatura, eventual candidatura que poderia ser a candidatura de Emanuel. O governador deixou bem claro desde o começo que São José, pela importância política que tem, pela história política que tem, de 4 eleições seguidas, vencidas, as últimas 3 no primeiro turno, com uma liderança forte como Eduardo Cury, liderança do Emanuel, não era necessário nenhum tipo de intervenção estadual, nem do governador, nem do presidente estadual pelo Tobias. A questão da escolha da candidatura era uma questão autônoma do PSDB de São José dos Campos, e foi isso que foi feito.
O senhor falou sobre a GM. Durante algum tempo, umas semanas aí, a crise, o impasse da GM foi comparado por alguns setores como a crise que se instalaria na construção civil por causa da nova lei de zoneamento, que, segundo a crítica de setores da construção civil, de empresas, empresários, seria extremamente restritiva. O senhor foi uma das poucas pessoas poucos candidatos que defenderam a lei de zoneamento. O senhor ainda acha que essa lei ela é a lei ideal para a cidade? Ou o senhor vê possibilidade de mudança ou reforma dessa lei? E, pontualmente, o que poderia ser mudado? Bom, com relação aos empregos na construção civil, é importante ressaltar os números. Nós tivemos em São José, durante muitos anos, um número estável de funcionários da construção civil, em torno de 5.500. Nos últimos 8 anos, esse número passou para 16 mil. Nos últimos 6, 7 anos, esse número passou para 16 mil. Então, o nível pulou de 5 para 16 mil pessoas trabalhando, com base na realidade de São José. Então, era uma situação muito forte economicamente, né? O número de empreendimentos de 8 mil para 16 mil, então mostra a força de São José. A lei de zoneamento foi necessária fazer, né, um entendimento de toda a cidade, de todas as entidades, dos moradores de todos os bairros da cidade. Foi feita de maneira democrática, primeiro com estudos técnicos, depois com audiências públicas, depois com consultas das entidades e, por fim, com a aprovação da maioria da Câmara dos Vereadores. 17 vereadores aprovaram e discutiram e aprovaram a lei de zoneamento. Então, a lei acabou de ser feita. Nós temos uma tradição em São José de fazer leis de planejamento, de revisar a lei de tempos em tempos. Essa lei anterior era de 97, chegou-se à conclusão de que em 2010 deveria ser feita essa renovação, esse novo estudo, e a lei só tem 2 anos. Então, é muito pouco tempo para afirmar que a lei tem que ser mudada de maneira urgente, apesar de toda essa discussão que foi feita na cidade, como eu expliquei. Então, a minha posição é clara. Não vou fazer nenhum compromisso pontual de mudar a lei de zoneamento, ou seja, ir para um grupo específico, por exemplo, não vou no meio ambiente dizer que eu vou mudar a lei porque os ambientalistas estão dizendo que a lei tem que mudar. Então, a minha posição é clara. Só vai mudar a lei de zoneamento se for um entendimento da sociedade de que a gente tem que fazer uma nova revisão e depois de aberta a revisão, todo um processo técnico de audiência pública, de ouvir as entidades, aí sim saber o que a maioria apontar como necessidade de melhoria na lei. Então, essa é a minha posição clara em qualquer lugar, em qualquer posição, em qualquer grupo, em qualquer entrevista que eu dei. Então, ou seja, não existe nem a posição de nunca mais mudar a lei, ou não mudar no meu governo inteiro, mas também não assumir compromisso pontual com determinado grupo para mudar a lei sem ouvir a sociedade inteira. Então, essa é a minha posição clara. Se a gente detectar que a maioria da sociedade está alarmando para que tem que revisar e alguns pontos foram colocados de maneira errada e cabe melhoria, abra a discussão e a gente vai chegar à conclusão de quais são esses pontos. Candidato, dentro dessa discussão de desenvolvimento e qualidade de vida, a gente tem uma pergunta enviada por um dos nossos internautas, o Estevan de Souza Ivanovic, ele é corretor de imóveis. Ele fala que a extração de areia hoje é proibida em São José dos Campos, por uma norma da lei orgânica, mas aí a questão dele é a seguinte: como conviver em paz sabendo que a areia que sustenta a construção civil da cidade vem de seus vizinhos, como Jacareí, Caçapava, Pinda e Roseira, entre tantas outras? A minha posição em relação à areia é contra. Sou contra a extração de areia no nosso rio, na nossa região, na nossa cidade, O mercado regulamenta. Se tiver areia, se as cidades vizinhas ou estados vizinhos estiverem vendendo areia para São José, o mercado regulamenta isso. A minha posição como prefeito é garantir a não extração de areia, não é compromisso meu e, pelo contrário, é compromisso manter a proibição da extração de areia no próximo governo. Bem, ok, candidato, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor em nome do jornal e pedir que o senhor fizesse suas considerações finais. Tinha uma pergunta.
um adendo para o Elcio Costa. Essa pergunta foi feita para quase todos os candidatos que participaram da semana passada da sabatina que o jornal fez em Taubaté, os candidatos a prefeitos de Taubaté. É uma pergunta que, na realidade, pontua toda essa. Qual o primeiro ato administrativo que o senhor vai tomar, caso o senhor seja eleito prefeito nas eleições de outubro? Olha, o primeiro ato é reunir a equipe, reunir os secretários, reunir os diretores, os chefes, né, que é a equipe que dá o direcionamento do que tem que ser executado nos próximos 4 anos, colocar as metas, né? Eu tenho dito que cargo eletivo tem o prefeito, secretário, diretor e chefe de divisão não tem mandato. Então, primeiro é todo mundo entender o que eu me comprometi, o que eu propus para 4 anos. Segundo, dizer que não tem estabilidade, que nós vamos acompanhar a eficiência da gestão com metas, com indicadores, e todos os cargos de chefia vão ter que cumprir essas metas e esses indicadores. Porque nós vamos, daqui 4 anos, né, voltar aqui e dizer que o que nós propusemos foi executado, então isso depende da equipe de comando e naturalmente, dos funcionários da prefeitura, que são influenciados, né, pela chefia, que dá o tom do ritmo, né, de como deve ser executado o nosso plano de governo. Então, é o meu primeiro ato e, naturalmente, mostrar a prioridade, né? Saúde, em primeiro lugar, segurança e emprego. Ok, bem, então eu gostaria que o senhor agora fizesse suas considerações finais. Bom, queria agradecer e parabenizar o Vale, os 4 repórteres aqui que fizeram essa batina, a participação de todos aqui, presencialmente, as perguntas pela internet, e finalizar dizendo que eu quero ser prefeito de São José dos Campos, quero continuar a honrar o trabalho que foi feito pelos 2 prefeitos, Cury e Emanuel. Nós sabemos que temos muito que melhorar e é isso que me proponho. O meu plano de governo mostra isso, mostra o próximo passo em várias áreas para que São José continue sendo uma cidade de referência para o Brasil, em vários segmentos, uma cidade forte economicamente e preocupado com a melhoria de vida do dia a dia da nossa população. Quero ser prefeito para continuar esse trabalho e para dar esse novo salto de qualidade para os habitantes de São José dos Campos. Ok, encerramos assim a primeira sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José. Gostaria de agradecer a presença de todos que compareceram aqui no auditório do Sindicato do Comércio Varejista e aos nossos leitores que participaram pelo nosso e-mail e pelas redes sociais. Lembrando que amanhã teremos uma rodada dupla com os candidatos Antônio Alvan, do PSB, e Gilberto Silvério, do PSOL, encontros que você confere ao vivo aqui na TV O Vale a partir das 14h30. Você pode enviar perguntas aos candidatos pelo e-mail sabatina@vale.com.br, pela fanpage do jornal no Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Jogo da Velha Sabatino Vale, tudo junto. Tenham todos uma boa tarde. Alexandre Blanco, candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PSDB, foi o primeiro sabatinado pelos jornalistas de O Vale. Alexandre, o que o senhor achou aí dessa sabatina? Como o senhor saiu? Eu achei uma iniciativa muito importante. O Vale tem
se empenhado bastante em fazer uma cobertura grande nas eleições de São José dos Campos. Isso ajuda bastante a gente a divulgar as nossas ideias, as nossas propostas e o que a gente pensa para o futuro de São José. Então, essa é mais uma iniciativa, né, assim como foi a do Ciesp, junto com o Vale, as coberturas diárias no jornal. Então, para mim, é uma grande satisfação, foi uma grande satisfação poder esclarecer alguns pontos, né, que eventualmente ficam mal colocados na mídia, mal colocados por outros candidatos, e essa é uma oportunidade com que a gente pode esclarecer e, ao mesmo tempo, colocar todas as propostas, ou uma grande parte das nossas propostas, para São José dos Campos cada vez melhor. Então, parabenizo o Vale por isso. 20 dias para as eleições de fato, o senhor aparece como o segundo candidato mais votado nas intenções de voto. Como reverter esse quadro e tentar aí alcançar a liderança na disputa à prefeitura? Olha, as pesquisas têm indicado um crescimento constante na nossa candidatura. Eu saí com 5%, 9%, 15%, 25%. Toda a pesquisa tem mostrado um aumento considerável de uma pesquisa a outra. Já faz mais de 15 dias que a gente não tem nenhuma pesquisa para analisar. Na rua, tenho sentido um crescimento muito forte da candidatura. Vamos aguardar os próximos índices, mas de 7 candidatos, a nossa candidatura foi a única que se mexeu e se mexeu fortemente para cima desde que começou a campanha. Então, vamos aguardar o próximo número e eu tenho convicção de que o decorrer da campanha, eventos como esse, o avanço da campanha de televisão, o avanço nas ruas, né, falar com a população, tem dado esse impulsionamento na candidatura. Tá certo, muito obrigado a todos, uma boa tarde.